professor Charlton, é com você. Opa, obrigado, valeu, Vamos Natan. aplaudir o professor Charlton. Boa tarde, pessoal, boa tarde quem está em casa, boa tarde quem está assistindo a gente. Ó, o ano passado, o Enem ele trouxe, na disciplina de Geografia, voltada para a Geografia Física, muitos conceitos. Ela abordou a prova do Enem, ela foi abordada na prova do Enem de uma forma um pouco mais, tirando de contexto, um pouco mais conceitual. Então, a gente percebe que já é uma mudança, já é uma roupagem, uma nova diretriz do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o assunto que eu separei aqui para vocês seria relacionado à distribuição fitogeográfica no Brasil, que seria relacionado aos biomas, aos ecossistemas no Brasil, e que tem relação diretamente com o clima. Por quê? A vegetação é o espelho do clima. Se a vegetação ela nasceu seca, é porque o clima possibilitou aquele determinado tipo de vegetação. Então, primeiro se tem um desenvolvimento do clima, para depois a gente ter a vegetação nascendo, tá? Então, a gente vai ter aí um mapa do Brasil, um mapa bonitinho, agradável, interessante. Lembrando que quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É tropical, é quente, tá? Levando em consideração os conceitos de clima, pergunta, no Brasil tem frio? Sim ou não? Não. O sul do Brasil é caracterizado por um clima subtropical. O clima frio a gente vai registrar nas regiões polares, onde a gente vai ter uma maior parte do ano com temperaturas abaixo de zero ou próximos a isso. Então, se você vê algum livro ou alguém dizendo que no Brasil tem frio, rasgue, tá? Rasgue, não pode espancar um amiguinho, né? Mas a gente pode trazer a verdade para ele. No Brasil não existe frio. No sul do Brasil, a gente vai ter as 4 estações do ano. Eita, 22 de setembro de 2018. Hoje inicia uma nova etapa no ciclo de translação da Terra, né? Qual a estação do ano hoje? Primavera, né? A gente está, verdade, primavera, a gente está saindo do inverno e entrando na estação quente. Então, claro, a partir de agora até o fim do ano, a gente vai ter, com certeza, as temperaturas aumentando. Ah, mas o Recife já é quente. Mas imagina a galera do sul do Brasil. Você tem as 4 estações bem definidas. No verão, faz calor. No inverno, faz frio. Na primavera, as folhas nascem e no outono, elas caem. Então, no sul do Brasil é o único lugar, a única região do nosso país, onde a gente vai ter as 4 estações bem definidas. Mas, mesmo assim, nós não podemos caracterizar o sul do Brasil como sendo um clima frio, tá? Consideramos aí um clima subtropical. Vamos lá de cá. Tem mais espaço aqui, olhar o Recife bonitinho. Primeiro lugar, primeiro momento aqui, eu queria trazer a ideia dos manguezais, tá? Você teria aí a estrutura, o ecossistema de mangue, vindo desde lá do Amapá, passando pelo Nordeste, pelo litoral do Nordeste setentrional, vindo em direção ao Nordeste Oriental, Sudeste, até chegar ao Sul. A gente deve lembrar que os manguezais seria um tipo de vegetação que não é do Brasil, tá? Ele veio da África, levando em consideração que a localização onde os mangues eles se instalam, eles vão ser muito mais de característica salobra, ou seja, seriam vegetações halófitas. Halófitas também são as vegetações que ficam nas nossas praias. Os coqueiros, né, que a gente observa durante todo o nosso litoral. Mas um problema ambiental relacionado ao mangue, isso não apenas no Recife. A gente sabe que a região do Recife, a cidade do Recife, é uma área que a gente vai chamar de uma planície fluvio-marinha. Por quê? O Recife vai ser uma mistura, né, entre os rios, seja ele Capibaribe ou Beberibe, indo em direção ao oceano. Então vai ter, pronto, agora há pouco, se a gente tiver a oportunidade de olhar para o Capibaribe agora, no centro do Recife, ele vai estar cheio. A influência das marés acontece, né, força isso. Imagina o oceano subindo, ele vai invadir, as águas salgadas invadem o continente. Isso vai fazer com que nas regiões de baixo curso dos rios, próximo à foz, a gente tenha uma quantidade de salinidade interessante. Então, a gente vai ter os mangues caracterizados pelas suas instalações na nossa costa, tá? Um problema ambiental seria relacionado ao lixo. Os rios
nos rios a gente descarta todo tipo de lixo. Então, claro, primeiro, consciência ambiental, para que a gente não possa degradar o que a gente vai chamar de o de nosso, tá? Que seria os nossos rios, o meio ambiente. O segundo ecossistema que a gente traz é a Amazônia. Pergunta. Então a gente diz o seguinte: não, a Amazônia é a maior floresta do mundo. Verdadeiro ou falso isso? Amazônia, maior floresta do mundo, sim ou não? Sim, não. É para responder, tá? Não. Ela vai ser a maior floresta tropical do mundo, correto. Agora, se a gente for levar em consideração a maior floresta do mundo, a gente vai ter as florestas de coníferas, que vão se localizar ao norte do planeta, né? Tanto nos Estados Unidos, Canadá e na grande Rússia. Então, a gente vai ter a Amazônia. Na Amazônia, a gente vai ter 3 tipos de vegetação. Aquelas que vivem dentro da água, dentro dos rios. Lembrando que na região amazônica a gente tem uma grande quantidade de rios, a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Então, aquelas vegetações que vivem dentro dos rios, dentro da bacia amazônica, a gente vai chamar de vegetação hidrófita. Hidrófita, vegetação de água, tá? Vive intensamente através do uso da água, do consumo da água dentro dos rios. A gente vai ter, saindo do rio, a gente vai encontrar uma zona que a gente vai chamar de área de várzea, mata de várzea. Essa mata de várzea a gente vai encontrar o que a gente vai chamar de seringueiras, que durante muito tempo foi palco, né, de uma das migrações relacionadas no Brasil no século XX. Então a gente vai dizer que as seringueiras seriam umas estruturas de vegetação que a gente vai chamar de higrófila, com G. Higrófila. Primeira, hidrófita, relacionada à água. A segunda, higrófila. Seria uma quantidade de água, claro, não acima da que vive dentro do rio, né? A gente vai ter muita água, um pouco menos de água, e fora do rio, a gente vai chamar mata de terra firme. Vê, hidrófita dentro do rio. Mata de várzea nas margens do rio. Fora do rio, a gente vai ter a mata de terra firme. Essa mata de terra firme, a gente vai chamar esse tipo de vegetação de mesófila. Hidrófila, higrófila e mesófila. Perceba que quando eu saio do rio, eu diminuo o consumo de água, de umidade. Então, a gente vai ter na Amazônia essas três características. Agora, qual seria o problema ambiental relacionado à Amazônia? Subir aqui. Aqui, ó, na região que circunda a Amazônia, dentro do nosso país, a gente vai ter uma zona de desmatamento, a gente vai chamar de arco do desmatamento. Esse desmatamento vai muito de acordo com o conceito de agricultura moderna que foi implantada, né, dentro do Cerrado. Mas imagina, o avanço do Cerrado para dentro da Amazônia, mas não relacionado ao Cerrado, à proliferação das vegetações de Cerrado, mas sim através do agronegócio. Então a gente vai ter, ao redor da Amazônia, um problema ambiental chamado aí de arco do desmatamento. Desmatamento, queimadas e etc. Tá? Uma outra floresta muito importante para o nosso país vai ser a floresta que a gente vai chamar aqui de zona da mata, né? A Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica aqui no Brasil, ela já foi há muito tempo. Claro, se a gente for levar em consideração o desenvolvimento que fez com o problema ambiental, né, que se desenvolveu na região de Mata Atlântica, a gente vai perceber que as capitais dos estados que têm litoral se localizam na zona da mata. Então você teria o desenvolvimento de São Paulo, aí você sobe, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, temos Vitória no Espírito Santo, Bahia, Aracaju, Maceió, lá em cima chegou Recife, chegou João Pessoa e, por último, Natal. Lembrando que quando a gente fala de cidades, as capitais, elas são aquelas que detêm a maior quantidade de pessoas, a maior concentração em quilômetros quadrados. Então, o desenvolvimento da urbanização fez com que a Mata Atlântica ela se resumisse. Só que esse é o processo final, é o que a gente percebe hoje. Se a gente for levar em consideração o fator histórico brasileiro, a gente vai ver que lá atrás, na chegada, na descoberta do Brasil, os portugueses, a partir do desenvolvimento da agricultura de cana, desmataram a Mata Atlântica. Então, o primeiro processo, o desmatamento na Mata Atlântica. O segundo processo, a implantação da pecuária para ajudar no transporte desses produtos. E depois, né, você teria café e todos os outros processos de agricultura e de uso do solo mediante ao desenvolvimento de Mata Atlântica.
tá? Então você teria a Mata Atlântica hoje sendo um hotspot. Hotspot, o que é isso? Seria um ecossistema que estaria diminuindo a sua biodiversidade, estaria se perdendo de acordo com o desenvolvimento da modernidade, do uso do espaço. Então, a gente vai dizer que a Mata Atlântica, o que nós temos, o que nós conhecemos hoje de Mata Atlântica, é simplesmente a Mata Atlântica secundária, porque a primária foi embora lá atrás, tá? Desde a extração do pau-brasil e implantação da cana-de-açúcar. Então, a gente vai ter a Mata Atlântica, um problema ambiental seria relacionado à urbanização de suas áreas, tá? Um outro hotspot no Brasil, a gente vai ter o Cerrado, que fica no centro-oeste do Brasil, né? Lembrando, quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente lembra de mesófila. Mesófila. Quando a gente vai para o Cerrado, chamamos de tropófita. Tropófita. Seria uma vegetação que vai se adequar perfeitamente em momentos úmidos e momentos secos. Perceba, relacionado à climatologia, a gente não tem as mesmas consequências relacionadas ao clima no litoral e no centro-oeste. Pode perceber que estamos nos aproximando do verão. A tendência no centro-oeste é que no verão venha a chover. Por quê? O que acontece no verão? Temperatura alta ou baixa? Alta. Temperatura alta, a gente vai ter aí uma maior ação do sol, uma maior ação dos raios solares na água, né? Evaporando a água. O sol também atuando na transpiração das plantas. A chamada evapotranspiração vai ser muito mais intensa no verão. Então, você teria, normalmente, o centro-oeste do Brasil, o Cerrado brasileiro, as tropófitas, tendo água na estação quente. Perceba, agora à noite, a partir das 10h53, se eu não me engano, né? Da noite, se finda o inverno e começa a primavera, começamos as estações quentes. Pode perceber, os níveis de temperatura vão aumentar e, consequentemente, a chuva pode chegar com mais intensidade no centro-oeste. Lembrando, quando a gente fala de é previsão, pode acontecer ou pode não acontecer. Claro, de acordo com que tudo se desenvolveu de 2 séculos atrás até hoje, a gente pode dizer que nem sempre A mais B, B mais A é B, né? A gente vai ter uma mudança de acordo com o clima, seja local ou seja mundial, tá? O clima totalmente da atmosfera. Então, o Cerrado em si, ele vai entrar num processo de muita chuva. A gente vai ter uma concentração de chuva a partir da primavera intensamente no verão. No centro-oeste do Brasil, na floresta, no Cerrado, a gente vai encontrar árvores tortas, sólido, ácido, o solo, né? Solo, ácido. Qual seria a consequência? Veja, Bené aqui falou sobre o desenvolvimento da agricultura no centro-oeste. Aí ele tocou no solo ácido, né? Tocou num ponto interessante relacionado ao centro-oeste. Mas essa acidez vem de onde? Qual seria o processo de concentração de elementos químicos? A gente vai chamar de laterização. Laterização, concentração, seja de ferro ou alumínio. Vê só. Laterização, olha a palavra. Laterização, lembra o quê? Lata. Lata de cerveja. Pode ser de alumínio ou ferro. Então, em algum momento, quando o solo ele tem um desenvolvimento, um elemento químico acima do normal, seja ele alumínio ou ferro, a gente pode dizer que esse solo ele está com um elevado índice de acidez. Né? Acidez. Então, a gente vai dizer que o centro-oeste do Brasil, temos o solo laterizado, solos ácidos, e que vai dificultar o desenvolvimento natural da agricultura. Claro que, hoje, a gente detém técnicas apuradas para driblar essa dificuldade, que é o que acontece no desenvolvimento de soja no centro-oeste do Brasil. Então, a gente vai ter o Cerrado, assim como a Mata Atlântica, 2 hotspots, só que aqui você teria solo laterizado, no centro-oeste você teria solo laterizado e um solo profundo. De certa forma, a gente vai ter o Cerrado com desenvolvimento de solos não tão profundos nem tão rasos, uma vez que a gente vai ter uma troca, né, o período úmido sendo quente e o período seco sendo totalmente frio. Tá? Então, você teria o Cerrado mudando de acordo com as estações. Junto ao Cerrado e à Mata Atlântica, aqui no meio você tem a Caatinga. A Caatinga vai ser uma vegetação de clima semiárido, seco,
desértico, que aqui no nosso Brasil a gente vai ter o desenvolvimento da caatinga muito mais por algumas consequências de domínio de relevo. Se a gente for olhar no centro da Bahia, você tem a Chapada Diamantina. Se você for em direção mais na parte setentrional do Nordeste, a gente vai ter o Planalto da Borborema. Então, a chuva, a umidade que vem do oceano, quando bate no Planalto da Borborema, na Chapada Diamantina, acaba não permitindo a água cair do outro lado. Então, a gente vai ter aí o desenvolvimento do Cerrado, no desenvolvimento da Caatinga. Nessa Caatinga, a gente vai ter uma concentração de xerófilas. Xerófilas, vegetação de clima seco. Lembrando, para a manutenção de umidade dessas plantas, é preciso que elas tenham raízes profundas, tá? Muito profundas, muito resistentes para captar água, o mínimo de umidade possível, tá? Então, você teria na Caatinga o desenvolvimento de xerófila. Se a gente for voltar para o centro-oeste, Pantanal. A região do Pantanal vai ser, para a gente, uma região de transição. Você teria cerrado, nem é úmido, nem é seco, o solo não é profundo, também não é raso, nem fede, nem cheira, mas aqui você teria uma região amazônica interessante. O Pantanal aqui, ele fica no meio entre dois grandes planaltos brasileiros. De acordo com a classificação de Haroldo de Azevedo, na década de 40, ele vai dividir o Planalto brasileiro em 4, né? O Planalto das Guianas, o Planalto Central, Atlântico e Meridional. O Planalto Central e o Planalto Meridional, o Planalto Central fica no centro, o Planalto Meridional mais ao sul. Então, a gente vai ter aí uma concentração de chuva vinda nessa região e, claro, de acordo com o relevo, a gente vai ter uma descida dessas águas em relação ao Pantanal. Então, você teria, no verão, onde as chuvas acontecem no centro-oeste, um acúmulo de água no Pantanal. Por isso que, no verão, a gente vai ter um Pantanal um pouco mais alagado, tá certo? Então, você teria aí algumas transições no Brasil, uma delas seria o nosso Pantanal, tá? A menina ali disse que tinha 10 minutos, depois 2, chegou, encerrou, tá? Lembrando que estudem biomas brasileiros, tá? Biomas brasileiros, porque todos os anos, pelo menos uma questão cai ou na prova de humanas ou na prova de natureza com biologia, tá? Se liga aí na aplicação. Natan, chega aí. Foi embora, não deu nem para resolver uma questão. Eu falo muito? Professor, não, diga aí. Pode seguir, resolva a questão aí. Posso? Bem rapidinho. Beleza. Dá para resolver... Vocês não dizem que os férias têm que resolver em 2 minutos, né? Em menos que isso, a gente consegue chegar lá. Vamos lá. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pela forma de bizarras de compizeiros. Essa modernização lineareza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Esse texto aqui ele traz 2 características interessantes de um determinado ecossistema ou bioma no Brasil. Os galhos retorcidos e os solos ácidos. Passa aí. Solos retorcidos e árvores, né? Retorcidas, galhos retorcidos e solos ácidos. Ele está falando de que tipo de bioma no Brasil? Cerrado. Qual a característica de cerrado dentre essas 5? Tropófita e clima tropical. Lembrando, o centro-oeste do Brasil é um clima tropical típico, tá? Resposta para a gente, letra A, tá certo? Tropófita, letra A, tá bom? Diga, Natan. A gente agora vai aplaudir o professor Charlton, né, que arrebentou mais uma vez. Caramba. Tentei ser rápido, mas consegui não. E lembrando que a gente também está ao vivo, tá? No nosso Facebook do Leia Já, Facebook do leiajá.com e também no YouTube, tá? No YouTube também está disponível para vocês acompanharem. Professor, muito obrigado pela sua participação. Valeu a oportunidade. É um prazer mais uma vez contar com vocês dos Caras de Pau. Novo e pode contar quando realmente quiser. Uma coisa eu digo, o sonho de vocês são individuais, né? A ou B podem colaborar, só que, claro, sabemos que o desenvolvimento do seu futuro está de acordo com o que você faz hoje. Então, você planta hoje, colhe amanhã, para que a gente possa ter uma sociedade melhor e feliz. Beleza? Tchau para vocês. Posso ir embora, né? Posso se despedir, Pode né? ir, professor. Tchau para vocês. Fique à vontade aqui, tá? Boa semana a todos. Até mais. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Vamos aplaudir novamente.